em quem não há verdade. Ali, em 1 de João, capítulo 2, 3, em quem não há verdade. Ela faz essa colocação. Naqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aí está a definição em quem não está a verdade. Naqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nesses não está a verdade. E nós vimos o que é a verdade. Cristo, a palavra, é a verdade. Por que Cristo, a palavra, é a verdade? A verdade, porque Cristo disse: eu sou o caminho que levo ao Pai. Então podemos ver que estar na verdade é estar na palavra que leva a Deus. Aí, estar na verdade é a mesma coisa que conhecer o caminho que leva à presença de Deus. Então, como saberemos que estamos na verdade? Qual é a referência? A referência é conhecer as Escrituras Sagradas. É uma das referências. Mas podemos conhecer e não estar na verdade. Aí não vamos ao Pai. Aí será um mero intelectualismo. É o conhecimento mental, que podemos colocar como assentimento mental. Nós concordamos, mas mentalmente. Porém, nossa prática, nós esquecemos o espelho de Deus. Nós esquecemos a palavra de Deus. E olhamos para a incredulidade. Lançamos nossas fixações no mundo e no que o mundo há. O mundo é o foco da incredulidade. Porque no mundo estaremos no campo das sensações, do tato, da visão, do cheiro. É o mundo do concreto, das impressões concretas. Esse é um outro olhar. É o mundo que leva à intelectualidade, às emoções. Mas o mundo de Deus é um outro patamar, mais elevado que o mundo das coisas visíveis e que o mundo das coisas intelectuais. É o mundo do espírito. Por isso que Deus diz nas Escrituras: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos. Aí somente a Escritura pode iluminar. Este caminho do Espírito, somente no Espírito podemos caminhar. Daí Jesus Cristo disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Aí é que está o lado da visão de Deus. Como Deus vê. O campo do espírito. Por isso que Paulo fala andar em espírito.
Por quê? O nosso Deus é espírito. Então Deus só pode se relacionar com os espirituais. Aqueles que entendem esta área, o campo do espírito. Agora Deus se relaciona com os espirituais através do seu espírito, o chamado Espírito Santo. Aí está a área onde Deus se comunica. Aí está o campo onde temos relacionamento com Deus, no nosso espírito. Neste campo, o mundo e as coisas do mundo não têm conhecimento, não têm experiência e nem pode ter. Porque o mundo e as coisas do mundo é um outro lado da vida. O lado do espírito pertence a um outro campo, que somente caminhando pelos caminhos da Escritura Sagrada, iluminados pelo Espírito Santo, poderemos ter entendimento deste caminho que nos leva à presença de Deus e nos coloca diante da sua presença. Aí sentimos a sua presença e a sua direção. Pois está escrito, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus têm uma direção explícita. Eles são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo. Aí está o caminho que nos leva a Deus. O caminho do Espírito versus o caminho do mundo. O mundo caminha pelos seus caminhos. Cristo falou, eu não tenho nada com o mundo, não tenho parte com o mundo nem com o príncipe deste mundo. É uma batalha deflagrada, explícita. Podemos caminhar lendo as Escrituras, mas lendo as Escrituras no papel e na tinta. É um tipo de leitura. Podemos chegar até o nível intelectual, mas o nível intelectual não nos conduz a Deus. Somente quando ultrapassamos essa barreira intelectual e entramos em outra atmosfera, a espiritual, a do Espírito, alcançamos as visões de Deus. Aí sim, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Veja. Por isso que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem a aprovação de Deus. Por quê? Aí a gente vê. Eles podem estar sendo dirigidos intelectualmente, mentalmente, mas podem estar mortos em espírito. Podem ser dirigidos pela tinta e papel. Mas os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Este está o caminho que nos leva a Deus. As Escrituras iluminadas pelo Espírito Santo. Senhor, agradecemos esse esclarecimento, para não ficarmos na letra e no caminho do intelectualismo, mas que passemos para outra dimensão, a dimensão da lâmpada do Senhor, que é o nosso espírito. E com o nosso espírito chegaremos à presença de Deus iluminado pelo Espírito Santo. É um caminho que o mundo e o que há no mundo não conhece, mas somente aqueles que têm o Espírito de Deus e têm a lanterna do Espírito, a lâmpada do Senhor,
conhecem esse caminho. Obrigado por esses esclarecimentos. E que isso possa trazer luz ao caminho de muitos, em o nome de Jesus Cristo. E agora vamos fazer a ordem de Jesus Cristo. Quebrar toda a força do mal, no poderoso nome dele. Porque diante do seu nome os inimigos caem por terra. Vocês, espíritos de enganos, espíritos enganadores, nós amarramos você em nome de Jesus Cristo e lançamos fora da nossa vida. Vocês, espíritos de enfermidade, morte, ira, rancor, nervoso, tristeza, mágoa, angústia, depressão, tragédia, sai de nossa vida, espírito de dívida, sai de nossa vida em nome de Jesus Cristo. Nós amarramos vocês e lançamos no abismo, em nome de Jesus Cristo. Amém.